Cultura. Se ligue nessa estação. O programa a seguir é uma produção independente. Fique ligado. No ar, programa Direito e Cidadania. Apresentação: Dr. Claudiomar Pereira da Cunha. Estimados ouvintes, muito bom dia. Com muita alegria e com a graça de Deus, estamos começando mais uma edição do Direito e Cidadania, pela sua Rádio Cultura de Canguçu, AM 1030, no dial do seu rádio, e também com live no perfil da emissora no Facebook. A direção geral de Geraldo Dannenberg, a direção adjunta Betânia, na recepção Marileia, na técnica Luiz Fonseca, e nos ajudando, como sempre, aqui nos bastidores, o Henrico Salvatori. Hoje, dando seguimento à iniciativa que tivemos de fazer entrevistas com os pré-candidatos dos diferentes partidos políticos, agremiações partidárias que atuam no nosso município, estamos recebendo, na condição de pré-candidato a prefeito do MDB, o atual vice-prefeito, já pelo segundo mandato, ex-vereador, professor de carreira, Cledemir Oliveira Gonçalves, carinhosamente conhecido como professor Fininho, a quem nós damos as boas-vindas e passamos de imediato a palavra a ele para a sua saudação inicial aos nossos ouvintes. Seja bem-vindo, vice-prefeito. Obrigado, doutor Claudiomar. Primeiro dizer que é uma alegria muito grande a gente estarmos aqui juntamente com o senhor nesse programa que presta uma importante ferramenta para a comunidade, né? Quando tu fala de direito e cidadania e traz personalidades da nossa sociedade para serem entrevistados aqui na Rádio Cultura, né? De muita alegria, de muita honra a gente poder mais uma vez estar participando e aprendendo a cada dia. Eu sempre digo, né, que nos movimentos em que a gente anda, eu procuro muito ouvir as pessoas e ouvir aquelas pessoas que têm uma trajetória dentro do nosso município, né, que têm uma história, né, a ser contada de serviço prestado dentro do município de Canguçu, e eu procuro estar sempre me amparando dessas pessoas e estar ouvindo ideias dessas pessoas, ouvindo conselhos dessas pessoas, para que a gente possa se tornar melhor como pessoa, como administrador, entendeu? Dentro do nosso dia a dia. Então, em nome do Fonsequinha, que está aqui também nos ajudando, uma alegria grande, né, a gente poder estar aqui com vocês, Fonseca, mais uma vez, o Henrico, que está sempre assessorando também, os nossos ouvintes também, que são peça fundamental para que esse programa possa estar no ar já há algum bom tempo já. Muito bem, estamos recebendo hoje o pré-candidato a prefeito do MDB, vice-prefeito de Canguçu, Cledemir Oliveira Gonçalves, professor Fininho. Professor Fininho, embora já há algum tempo se saiba da sua predisposição em colocar o seu nome à disposição do partido para concorrer ao cargo de prefeito municipal, agora oficializou, através das plataformas sociais, este seu desejo, essa sua disponibilidade. E é para falar sobre isso que nós o convidamos para participar da edição de hoje do Direito e Cidadania. Perspectivas, como está o andamento desta pré-campanha? Fique à vontade, professor. Primeiro dizer que nos honra muito, doutor Claudiomar, a gente chegar num momento aqui no nosso município, né? A gente que tem alegria muito grande de ter mudado para Canguçu já há 20 anos e ter sido recebido de braços abertos aqui por essa terra ordeira, né? De um povo extremamente ordeiro, trabalhador, que acolhe tão bem a todos que aqui chegam e ficam,
A grande maioria das pessoas que não são daqui, que vieram para cá, vieram e ficaram para o resto da vida, porque Canguçu é uma terra maravilhosa de se viver, de se construir a família, no dia a dia ali, aquela questão da gente cruzar pelas ruas e todo mundo se conhecer, todo mundo se cumprimentar. Isso aí é uma sensação que poucos municípios têm. Só os municípios interioranos que apresentam essa característica. E Canguçu é muito acolhedor, né, e nos honra muito chegar hoje aqui, nesse momento, como atual pré-candidato a prefeito dessa terra que a gente aprendeu a amar, que a gente ama muito, que a gente tem um respeito e um carinho muito grande por essas pessoas que constroem a história do município de Canguçu no seu dia a dia, né? Então, eu costumo dizer que é um processo que ele tem de obrigatoriamente ser natural e não pode ser imposto, como tudo foi até... Pedir um perdão que eu tô com um pouquinho de gripe, e aí em alguns momentos Resultado do final de semana. Resultado das saídas do final de semana, da nossa rotina diária de final de semana. Como eu disse, eu acredito tudo nas coisas de forma natural, sem ultrapassar barreiras, assim, sem impor situações. Ao longo de toda a minha história, toda a minha trajetória, tudo aconteceu naturalmente. Eu nunca impus nada, nunca cruzei por cima de ninguém para chegar em algum objetivo. A minha pré-candidatura, ela se deu num processo natural. No momento em que a gente foi eleito pela segunda vez como vice-prefeito do município de Canguçu, em que a gente nunca deixou de atuar no município de Canguçu, em que a gente cumpre uma agenda de 7 dias na semana no município de Canguçu, tanto no gabinete quanto no nosso interior, nos eventos do nosso município. 7 porque não tem 8, 7 né? porque não tem 8, doutor Claudiomar. Para o senhor ter uma ideia, esse ano eu tirei 3 dias de férias, eu estava contando agora há pouco, em 2 dias eu vim para reuniões na cidade, e o terceiro dia eu tive que ir num sepultamento. Então, dos 3 dias que eu tirei de férias, não parei nenhum ainda. Tá? Mas isso faz parte desse nosso processo, desse nosso momento de dedicação exclusiva para o município de Canguçu, de 24 horas por dia de dedicação ao município. É o que a gente escolheu fazer nesse momento. Eu acho que nós temos que dar o nosso melhor, embora com dificuldades que vão surgir e são inerentes ao processo. Vai surgir comigo na prefeitura, surgiu com o Vinícius, vai surgir, se for outro candidato a prefeito, as dificuldades estarão aí, mas a gente se vê hoje num momento preparado, acima de qualquer coisa. Foram até agora 7 anos e 2 meses de muito aprendizado frente à prefeitura, foi um estágio muito bom junto do Vinícius, uma pessoa extremamente qualificada, capacitada para a gestão pública, muito organizado, né? Muita dedicação ao serviço, ao município de Canguçu. Então, esses 7 anos e 2 meses me deu uma bagagem muito grande. A questão de eu ter assumido por 4 anos a Secretaria de Educação me deu experiência, me deu qualificação, me deu capacidade de gestão com pessoas. A Coordenadoria da Defesa Civil, em momento muito grave. Dos mais difíceis do município, a gente enfrentou, junto à coordenação da Defesa Civil também, mas também a capacidade de gerir pessoas. Eu acho que um bom líder, um bom gestor, ele tem que ter essa visão e essa qualidade de poder conciliar esse processo juntamente com as pessoas que estão contigo, porque o prefeito e o vice-prefeito, eles são 2 peças de uma engrenagem imensa dentro do nosso município, que a gente vai precisar de todos que estão ao nosso lado, né? Todos que estão nessa caminhada, todos que estarão fazendo parte do governo, todos que estarão dentro do município, que em muitos momentos nós vamos ter programas e nós vamos ter situações que a gente vai ter que fazer parceria com a comunidade para poder resolver. Essa questão de liderar pessoas, de tu ter essa capacidade que a gente, graças a Deus, conseguiu adquirir junto à Secretaria de Educação. Isso é muito importante para a gente enfrentar esse momento atual e para futuramente, caso sendo eleito prefeito de Canguçu, que a gente já adquiriu essa experiência e essa condição hoje de estar numa situação bem melhor. É próprio, a gente segue aprendendo, né? O aprendizado ele é contínuo até os últimos dias de nossas vidas, né? Nós seguimos aprendendo com as pessoas no nosso dia a dia, nós seguimos aprendendo com os erros, muitas vezes, para que eles não se repitam no futuro, né? Então, hoje a gente se sente hoje nessa condição de preparação, né? Com muita humildade, com muita tranquilidade, que é inerente também da nossa pessoa, com muita simplicidade, tratando todo mundo com o máximo de respeito. Tem uma aguinha aí, professor. Então a gente se sente hoje preparado para colocar o nosso nome à disposição como pré-candidato do MDB para as eleições de 2024. Muito bem. Professor Fininho, nós tivemos uma pequena redução, segundo o IBGE, com a qual eu não concordo, na população de Canguçu. Mas essa pequena redução foi o suficiente para baixar a população, ficando aquém dos 50 mil
habitantes. Isso, além de trazer prejuízo financeiro ao município, traz também uma redução nas cadeiras do Legislativo Municipal, o que, a meu ver, afeta diretamente a representação política do município com tantas diferenças geográficas, culturais, étnicas, enfim. Na medida que se reduz 2 cadeiras, se reduz a representatividade de uma população que está espalhada, além da cidade, em 3.250 km² de extensão territorial. Mas os candidatos a prefeito terão, de imediato, uma dificuldade a superar, que é trabalhar na convenção para ficar o número permitido para concorrer, que, se não me falha a memória, serão 14 candidatos por partido. Isto é uma barreira. A forma de resolver essa barreira, no meu ver, seria através de composições com outras agremiações partidárias, para aumentar o alcance da mensagem do candidato a prefeito, de forma que ela chegue, através dos candidatos a vereador, em cada canto e recanto do município. O senhor está trabalhando nesse sentido? Doutor Claudiomar, essa questão aí do censo, ela nos trouxe todas essas preocupações que o senhor já mencionou na sua fala, além de financeira, que nesse primeiro momento o impacto ele é grande, entendeu? E vai nos trazer a preocupação futura de gestão quanto à questão orçamentária de repasses da União, principalmente, e essa questão que o senhor fala de representatividade de todas as classes, né, dentro do nosso município de Canguçu, né, dentro dessa geografia extensa que é o nosso município, a questão étnica, a questão cultural e a representação das mais diversas pluralidades que se apresentam dentro do nosso município. Ontem, para o senhor ter noção, eu tive no Faxinal, tive na Glória e tive na Nova Gonçalves. São 3 regiões distintas uma das outras culturalmente, né? E dentro da própria questão da cultura ali, da agricultura, sim, outras situações variadas, sim, que se dá, o que tem aqui na Glória muitas vezes e o que tem no Faxinal não é o mesmo que tem na Nova Gonçalves e por aí afora, e o município de Canguçu nós podemos separar o município em 4, 5, né, situações, micro-regiões, no que se apresenta essa questão cultural das localidades. E pode essas localidades vir a não ter representantes dentro da Câmara de Vereadores com essa redução de 2 vereadores dentro do Legislativo canguçuense. Essa situação aí que o senhor falou também com a questão dos partidos, ela já está ocorrendo hoje dentro do nosso município, né? Nós temos hoje agremiações novas que estarão participando da próxima eleição, no caso do PL, no caso do PSD, no caso do União Brasil, que são instituições que não estavam constituídas no pleito passado, né? Eu não sei se o PSD, eu acho que não, o PSD veio a Canguçu, acabou vindo na eleição para governador, na estadual, que veio a deputada aqui do Cristal, que trabalhou inclusive no nosso município e colocou uma votação muito expressiva aqui no município de Canguçu. Mas já terão essas agremiações novas, e aí vai ser talvez o caminho de muitos candidatos que não vão conseguir ser candidatos pelo MDB, pelo PP, pelos partidos maiores, que tem um grande número de candidatos, de migrar para esses outros partidos para ter a chance de concorrer e aí nós manter talvez essas representatividades nessas diversas regiões que a gente está comentando aqui. Um trabalho bastante árduo, né? Difícil, porque difícil tirar alguém, né, doutora? Exatamente. Nós mesmos do MDB, que somos um partido grande, estruturado dentro do município hoje, se nós tivéssemos que colocar 20 candidatos, ou 23, que foi na eleição passada, 23, nós colocaríamos os 23 candidatos, entendeu? Nós teríamos nomes o suficiente para colocar 23 e fazer toda a composição máxima. Desses 23, nós reduzimos para 14. Ou seja, nós reduzimos 9 candidatos que vão ficar fora, que provavelmente gostariam de concorrer, que terão que concorrer para uma outra agremiação partidária. E aí, o partido
que coordena a campanha tem que ir atrás de, vamos dizer, colocação destes candidatos nas outras agremiações partidárias, para manter o apoio político. Na verdade, a gente tem um compromisso aí com as pessoas, tem pessoas que nos apoiam, estão conosco ao longo de toda essa caminhada aí, nós temos pessoas muito qualificadas dentro da nossa sociedade, que a gente enxerga potencial de trabalhar mais e de dar mais ainda em prol do município, nesse caso, concorrendo a vagas da Câmara de Vereadores muitas vezes, né? Então, a gente enxergando essas potencialidades, nós temos que tentar viabilizar com que elas tenham a chance de concorrer, entendeu, doutor? A questão de se eleger ou não, só no final do processo que a gente vai ver quem que vai conseguir chegar nas 13 vagas, entendeu? Mas sem concorrer, ninguém vai saber qual é o seu potencial de voto. Porque nós já nos deparamos em eleições aí com pessoas, não tem nem o que falar, não tem adjetivos para descrever o quanto que as pessoas são importantes no seu contexto de sociedade, de região, e às vezes não tem a questão de potencialidade de voto. Às vezes não se confirma na urna tudo aquilo que a pessoa representa para o município, porque a eleição ela é uma incógnita muito grande, entendeu? A gente sabe que abre o pleito eleitoral lá, que finaliza lá dia 6 de outubro às 17 horas, mas é só na urna, o indivíduo, só ele a urna para saber em quem que ele realmente vai votar, e principalmente a disputa para vereador, que é a disputa mais difícil que existe, é a disputa para o legislativo. São muitas pessoas do mesmo grupo de amizade, do mesmo grupo do time de futebol, da comunidade religiosa, do contexto geral, e acaba tendo uma divisão muito grande de votos. E um outro aspecto bastante importante de garantir a maior participação possível de candidatos apoiadores da candidatura à majoritária é o tempo de rádio, né? Ele é importante porque o que acontece? O rádio nos dá voz e vez, né? Toda vez que a gente tem a possibilidade de vir aqui se manifestar na Rádio Cultura, se manifestar do seu programa, as pessoas estão ouvindo e estão avaliando a qualidade desse candidato, entendeu? O tema dele, né? A capacidade dele do discernimento dos mais variados assuntos que são abordados e debatidos, que são importantes para o nosso dia a dia, né? Então, o tempo de rádio, principalmente para o executivo, que é um tempo bem maior, o vereador acaba tendo um tempo menor, ele é de extrema importância para a gente conseguir explanar sobre as nossas ideias, né? Perfeito. Professor, fazendo uma avaliação desapaixonada, eu poderia dizer que o governo, onde o amigo faz parte na condição de vice-prefeito, tem uma avaliação bastante positiva. Vários aspectos nos levam a essa conclusão. Eu poderia citar pavimentação comunitária, eu poderia citar as substituições das pontes de madeira em pontes de concreto, que o próprio prefeito nos disse que poderá chegar em até 150, dependendo da aprovação de um projeto que foi feito em decorrência da calamidade que o município passou com fortes enchentes. Poderia citar as creches, poderia citar a saúde, o hospital que está aberto graças ao esforço de vocês, tá? Mas há um ponto de estrangulamento. E eu gostaria de ouvir a sua opinião, tá, a respeito desse ponto de estrangulamento, que é a questão da malha rodoviária, das estradas, que é o dodói, tá, que as pessoas que querem uma melhor condição no meio rural e outras querem achar também uma razão forte para criticar, se pegam nesse aspecto. Qual a sua visão a respeito disso? Antes que perguntem, nós já vamos fazer a pergunta. Muito perfeita a sua contextualização, doutor Claudio Mar. Eu sempre digo para as pessoas, quando eu tenho a oportunidade de debater sobre a questão de gestão,
para nós fazermos uma contextualização desapaixonada do processo. Que a gente enxergue o governo em todo o seu contexto, que a gente não tire pequenas amostras e recortes para poder avaliar um governo. Tu avalia o governo no todo, dentro de todas as suas secretarias, dentro de todas as suas ações, e aí tu atribui uma nota para todo o governo, tu não atribui notas de forma isolada, de forma fragmentada. Eu poderia chegar aqui hoje e falar que de julho para cá nós tivemos aí quase 2.000 milímetros de chuva, que nós, em setembro do ano passado, que nós tivemos a maior quantidade de precipitação pluviométrica desde 1944, que foram 680 milímetros de chuva, que todos os outros governos tiveram problema dentro da questão histórica do nosso município, de 8.000 quilômetros de estrada, de ter lá uma malha viária imensa, de ser o 8º município do estado do Rio Grande do Sul em tamanho territorial. Mas eu acho que a gente não pode, acho que a gente tem que virar essa página e nós não podemos minimizar essa problemática e seguir falando de problemas. Nós temos que achar a solução para os problemas. É muito fácil vir aqui, que nem muitas vezes a oposição faz, bate, só fala dos problemas. Não, eu quero que me apresente a alternativa, eu quero que me apresente a solução para resolver esses problemas. Então eu não vou fazer isso, eu não vou falar dos problemas, eu não vou minimizar a questão das estradas, que é uma situação difícil hoje que nós estamos enfrentando, e nós vamos ter que ter um enfrentamento muito mais forte no decorrer dessa caminhada. Eu tenho ideias já e situações que vai se apresentar no meu futuro plano de governo voltado para a questão da infraestrutura. Vai ser uma das minhas abordagens principais dentro da campanha, da pré-campanha e da campanha para prefeito. Vai ser uma dos meus 3 eixos principais que vai fazer parte da minha gestão. Infraestrutura, saúde e educação vão estar dentre as 3 principais de prioridade dentro do próximo governo. Porque nós temos que enfrentar, nós não podemos minimizar, nós temos que achar alternativas e seguir substituindo as pontes de madeira por galeria de concreto. Eu aqui de antemão, eu quero colocar para a sequência, quando for viável, colocar no meu plano de governo futuro, sendo candidato a prefeito, me comprometer com a comunidade aí com a substituição de 100 pontes de madeira por galerias de concreto, lá no período que a gente possa debater essa questão aí. A questão dos bueiros, nós temos uma equipe que tem que se ter uma equipe para abertura e para colocação novas de bueiro, porque é onde a estrada mais estraga, aonde o bueiro está tapado, ele estrangula a estrada e ele rasga a estrada no meio. Tu pode estar com toda ela boa, deu um problema no bueiro, tu rompe aquele local ali, tu cria um baita de uma situação numa estrada que às vezes a maioria está boa. Nós temos que ter situações pontuais de equipes que vão trabalhar no nosso interior, 1 ou 2 equipes só tapando buraco, só apagando fogo onde ele surge ali numa estrada que ela é íngreme com subida, onde criou barro numa localidade específica, que aquela equipe vá ali, coloque 2, 3 cargas de cascalho somente naquele local, onde essa equipe vá no local onde surgiu borrachudo e faça o dreno, que cave aquele local, que bote pedra, que faça um dreno de fundamento e depois a gente tentar recuperar esse local. Então são situações que a gente vê que é uma problemática de muitos anos, mas nós vamos ter que buscar uma alternativa para conseguir dar uma melhor condição para esse homem do campo. As dificuldades vão seguir surgindo? Vão, doutor. Não adianta a gente chegar aqui e tapar só com a peneira, achar que nós vamos resolver todos os problemas. E não, como eu disse hoje aqui na manifestação que teve, manifestação ordeira, uma manifestação que veio conversar, trazer os problemas para a gente, e eu acho extremamente meritório por parte das pessoas reivindicar e cobrar quando estão com dificuldade. Faz parte do processo democrático. É democrático, não temos problema nenhum com a cobrança e com a crítica, doutor Cláudio Amaro. Mas eu não posso chegar lá porque eu sou candidato a prefeito, eu sou hoje, serei futuramente candidato a prefeito, iludir as pessoas e fazer um monte de promessas infundadas, sabendo que no futuro eu não vou conseguir fazer tudo aquilo que eu prometi. Então, com essa visão que a gente já tem de gestão, com esses anos de experiência que a gente adquiriu ao longo do processo, a gente mais ou menos sabe onde é que está o dodói do problema. Onde é que nós vamos ter que atacar de forma mais imediata para poder amenizar esse problema. Não solucionar na plenitude. Solucionar na plenitude todos os problemas do meio rural, Fonseca, todos os problemas de infraestrutura, ainda está para nascer prefeito em Canguçu. Com essa quantidade de quilômetros, meu Deus... Tá para nascer, doutor. Tá para nascer o homem que ainda vai resolver todos os problemas da infraestrutura rural de Canguçu. Então nós temos que ter tranquilidade, nós temos que ter os pés no chão, construindo com as pessoas, ouvindo as pessoas, principalmente dentro de determinadas localidades. A gente tem que ouvir o homem que mora ali dentro das regiões.
Aquele ali é a cultura popular, é o sábio da localidade que vai passar a melhor condição de tu resolver aquele problema ali. Nós não podemos chegar lá, achar que o prefeito, secretário, funcionário, vai chegar lá que ele é melhor do que o cara que está lá instalado naquela região, que ele sabe mais. Não, nesse caso, quem mais sabe é quem está lá no dia a dia e está vivenciando aquele problema por muito tempo. Com certeza. Seguimos com a entrevista do pré-candidato a prefeito pelo MDB, vice-prefeito municipal, professor Fininho. Já faltam 4 minutos para o meio-dia. Estamos nos enveredando para o finalzinho. E gostaríamos de garantir uns 2 minutos e meio, para depois a gente fazer o encerramento, ao nosso convidado para que ele possa, ao seu livre-arbítrio, deixar uma mensagem que certamente ele tem para a população canguçuense e também, de forma muito especial, para os seus companheiros de partido convencionais que irão, no momento próprio, fazer a escolha entre os 2 candidatos até então apresentados. Fica à vontade. Doutor, eu acho que a nossa história conta um pouquinho por si, entendeu? Fica difícil a gente falar da gente. Acho que as pessoas que nos acompanham ao longo desse tempo todo, lá de 2004, fechando agora esse ano 20 anos de educação do município de Canguçu, o professor Fininho, o vereador Fininho, o vice-prefeito Fininho, ele tem uma trajetória contínua, da mesma forma de conduzir todo e qualquer processo. E isso nos qualifica para chegar no nosso diretório, para chegar no nosso partido e colocar o nosso nome à disposição com a maior simplicidade, com a maior humildade do mundo, né? Sabendo que as pessoas vão ver a tua história e vão reconhecer tudo aquilo que tu fez e que tu ainda pode fazer pelo município de Canguçu. Então é bem tranquilo para nós dizer para a nossa comunidade que nós vamos seguir da mesma forma, que pode sentir em nós e ter em nós a mesma condução do processo do professor Fininho ao longo de toda a história, que nem eu lhe falei, ouvindo futuramente lograr êxito na eleição do dia 6 de outubro, o professor Fininho vai continuar sendo o mesmo, atendendo todo mundo, conversando com todo mundo, da mesma forma que eu sempre fiz, com respeito, com carinho, com reconhecimento àquelas pessoas que fazem com que eu esteja aqui hoje, né, com muito orgulho, né, com muita honradez, na condição de pré-candidato a prefeito do município de Canguçu. Esse município que eu devo muito, parte da minha história está aqui dentro do município de Canguçu, e que já me deu muito, tá? Então eu tenho muito mais ainda para fazer, para trabalhar e para justificar todo esse apoio, todo esse carinho que as pessoas do município de Canguçu têm comigo. Muito bem. Este foi o professor Cledemir Oliveira Gonçalves, como eu sempre digo, carinhosamente conhecido na nossa comunidade como professor Fininho, integrante do Magistério Público Municipal, ex-vereador, vice-prefeito por 2 mandatos, está concluindo o 2º mandato, coordenador municipal da Defesa Civil e pré-candidato a prefeito pelo MDB. A nossa imensa gratidão por ter atendido o nosso convite, professor, e que, dentro do processo democrático, como bem frisou o outro candidato, Luciano, teceu honrosas menções à sua pessoa, de uma forma muito respeitosa, e dessa maneira a agremiação partidária sai ganhando, a população canguçuense sai ganhando, na medida em que o diálogo e o entendimento prevalecem. Siga sempre iluminado pelo nosso Criador, o senhor, a sua família e as pessoas que o senhor quer bem. Com isso, chegamos ao final de mais uma edição do Direito e Cidadania. Querendo Deus, e certamente Ele quererá, semana que vem estaremos aqui novamente. Só para esclarecer, já estão convidados os outros partidos políticos. Já receberam os convites,
mas ainda não se manifestaram indicando pessoas, pré-candidatos à majoritária, para seguirmos nesta série. Finalizando, um abraço e um beijo no coração de todos e de cada um. Tchau!